Terça-feira, 18 de março de 2025. Segunda semana da Quaresma. Evangelho de Mateus capítulo 23, versículos de 1 ao 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste tempo quaresmal, somos chamados à reflexão, à conversão e à busca da verdadeira humildade diante de Deus. O Evangelho de hoje, retirado do capítulo 23 de Mateus, nos traz um ensinamento profundo sobre a hipocrisia e a verdadeira grandeza no reino dos céus. Jesus dirige-se às multidões e aos seus discípulos, advertindo-os dos escribas e fariseus. Estes eram considerados mestres da lei, mas muitas vezes agiam de maneira incoerente, impondo fardos pesados sobre os outros sem dispor-se a carregá-los. Eles buscavam reconhecimento e honras, almejavam os primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas, e gostavam de ser chamados de mestre. No entanto, Jesus nos alerta que no reino de Deus a grandeza não está no prestígio humano, mas na humildade e no serviço. O perigo da hipocrisia religiosa. A hipocrisia foi um dos pecados mais combatidos por Jesus. O termo hipócrita vem do teatro grego e se referia àqueles que usavam máscaras para representar diferentes personagens. Assim também eram os fariseus, aparentavam ser santos e piedosos, mas no fundo estavam distantes de Deus. Eles ensinavam as Escrituras, mas não viviam de acordo com elas. Quantas vezes corremos o risco de cair na mesma armadilha? Às vezes, buscamos uma aparência de santidade sem permitir que Deus realmente transforme nosso coração. A Quaresma é um tempo propício para examinarmos nossa própria coerência de vida. Nossa fé se traduz em atitudes concretas de amor, justiça e misericórdia. Ou apenas repetimos palavras vazias e rituais sem significado. O chamado à humildade. Jesus nos apresenta o caminho oposto ao orgulho e à vaidade dos fariseus. Ele diz: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a lógica do reino de Deus. A verdadeira grandeza está no servir, e não em buscar reconhecimento. Cristo mesmo nos deu esse exemplo. Sendo Deus, fez-se servo, lavou os pés dos discípulos, entregou-se na cruz por amor. Se desejamos segui-lo, devemos assumir a mesma atitude. Humilhar-se não significa ser passivo ou sem valor, mas reconhecer que tudo vem de Deus e colocar os dons que recebemos a serviço dos outros. Como viver esse ensinamento na Quaresma? Diante desse Evangelho, somos chamados a algumas atitudes práticas neste tempo quaresmal. Examinar nosso coração. Estamos vivendo nossa fé com autenticidade ou apenas para sermos vistos e elogiados? Praticar a humildade. Podemos pedir a Deus a graça de um coração simples e desapegado do reconhecimento humano. Servir aos irmãos. Pequenos gestos de amor e caridade têm grande valor aos olhos de Deus. Evitar julgar os outros. Como Jesus nos ensina, devemos olhar primeiro para nossas próprias falhas antes de criticar os outros. Queridos irmãos e irmãs, que este Evangelho nos ajude a refletir sobre a verdadeira essência da nossa caminhada cristã. Que possamos ser humildes, serviçais e coerentes com a nossa fé. Que Nossa Senhora, modelo de humildade e serviço, nos ensine a seguir seu Filho com coração sincero. Que o Senhor nos conceda a graça de viver uma Quaresma frutuosa, caminhando para a Páscoa com o coração renovado na verdade e no amor. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.